Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos a hora que vocês estão assistindo o vídeo, mas é isso aí. Hoje, na nossa terceira aula, a gente vai abordar o assunto que eu havia falado para vocês, que era quanto custa criar abelhas, né? Então, veja só, antes de começar a entrar nos detalhes, é bom vocês entenderem o seguinte: qualquer atividade, antes de começar, tem que fazer um levantamento dos custos para saber se vai ser viável trabalhar com essa atividade, se vai ter um bom retorno, desculpem. E com a apicultura não é diferente, tá? Só que na apicultura, como em outros segmentos, o material é durável. Tá? Uma caixa, por exemplo, eu tenho uma caixa aqui de 20 anos, 30 anos, dependendo da madeira com a qual ela foi construída. Um balde vai durar aqui o quê? 25, 30 anos, de balde de aço inox. Uma peneira, eu tenho peneira aqui de 10 anos, 15 anos, não furou ainda. Tá? Mas ela você troca, né? A peneira você vai numa loja de material inox e troca. A centrífuga, 20 anos, 30 anos. Mesa desaperculadora, também a mesma coisa, 30, 40 anos. Quer dizer, um material com uma duração muito grande. Isso vai nos custos, né? Vai ser dissolvido, vai ser diluído. E a gente vai ver que a atividade de apicultura ela é rentável. Tá? A única coisa que acaba, a luva pode durar um dia. Eu tenho luvas aí, já aconteceram comigo situações em que eu calcei a luva antes de começar a trabalhar. Só no transporte de uma caixa pegou no prego e rasgou. Então é um material que não é durável. Um fumigador, por exemplo, bem utilizado, eu vou mostrar para vocês depois como fazer, como carregar o fumigador com material para produzir fumaça. Você vai ver que há uma técnica e essa técnica vai aumentar a longevidade do fumigador. Dura 2, 3, 4 anos, 5 anos. Tá? Garfo desaperculador, dependendo do garfo, tá? Tem uns que são com a ponta muito fina, eles quebram rápido, mas dá aí 3 anos, 2 anos. E assim sucessivamente. Quer dizer, é um material durável, onde isso, diluído numa porção, vai dar um custo menor. Então, mas assim mesmo, eu vou passar para vocês mais ou menos aqui uma colmeia, uma caixa de abelha. Uma caixa, tá? A gente chama uma colmeia, né? Essa colmeia, desde que você coloque a abelha, passa a ser colmeia, que é o conjunto, né? Colmeia ou enxames. O enxame é o coletivo, é a abelha toda, tá? Só as abelhas. A colmeia a gente fala de caixa, porque fica melhor para a gente entender. Uma caixa, ela está mais ou menos, eu fiz um levantamento agora, ela está na faixa de 250, mais ou menos, tá? 250 reais. Mais 1 quilo de cera alveolada, na base de 90 reais. O quilo, com 10 lâminas. Tá? Isso aí vai dar mais ou menos 340 reais, né? R$340. Só que você pinta e aumenta a longevidade da caixa, porque ela vai proteger, a caixa vai ficar no tempo, vai coberta com telha, tá? E
telha brasilite, né? Tem uma telha brasilite que ela é sem amianto. Mas eu, além dela ser sem amianto, quer dizer, ela não tem aquele agente cancerígeno, que é o amianto, eu pinto com tinta lavável, aquela tinta de piso, né? É uma tinta à base d'água. Uma lata de tinta daquela, 300 reais, dá para você pintar uma infinidade de caixas, de telhas. E as caixas também, com tinta lavável, né? Tinta à base d'água, não é tóxica, você pinta hoje, amanhã já pode usar, não tem problema nenhum. Tá? Todas as minhas caixas são pintadas. Você pode vernizar também, com verniz sanitário, e pode fazer uma mistura de própolis, aquele própolis que é sujo, né? Que a gente chama sujo, aquele própolis que estão nos quadros, que estão no chão, você não vai jogar fora. Tira, colhe aqueles própolis, coloca na infusão no álcool a 70 graus e faz um verniz com aquilo. É só lambuzar. Eu uso nas caixas por dentro, tá? Já facilita o trabalho das abelhas. É muito bom. No decorrer do curso vocês vão ver que quanto mais você facilita o trabalho das abelhas, maior produção você tem. Tá? E essa é uma das... Porque ela vai calafetar por dentro a colmeia. Todas as frestas pequenas ou alguma peça que está sobreposta, tá? Ela não tem entrada de ar aqui, mas ela vai perceber que pode ter, tanto ela proponiza isso daqui. E é justamente nessa tampa, né, na tampa da caixa, que a gente vai colher aquele própolis. Quando é novo, na hora, no dia, você colhe e pode armazenar, guardar no freezer e mais tarde você fazer o extrato de própolis. E quando ele já está no chão, você não percebeu, não recolheu aquele própolis, fica lá, você retira e vai fazer um extrato de própolis ou um verniz que é para você vernizar as caixas por dentro. Muito bem. Então, aqui você já vai gastar 340 reais. Depois nós vamos ver o EPI de um modo geral. Antigamente a gente comprava um macacão, as botas, fumigador, formão de apicultura. Hoje a gente entra na internet, por exemplo, e já encontra um kit completo. Tá? Nesse kit vem eu fiz o levantamento agora, tá? Hoje, para ficar bem fresquinho mesmo. Tá? Por exemplo, o fumigador, ele está custando hoje mais ou menos, eu achei fumigador a 190 reais. Tá? Luvas, tá? Par de luvas, né, nesse caso. Você acha a 17 reais, 18 reais. Tá? O macacão, tá? Já vem completo. O macacão já vem com máscara, né? Ele pode ser dividido em duas partes, jaleco e calça. E pode vir macacão completo, inteiro. Tá? Já vem com máscara, jaleco e calça. É tudo. Eu gosto separado. Tá? Jaleco e calça. Mas o macacão, tem vários preços de acordo com a qualidade dele. Eu tenho um macacão aí que custou R$ 1.200. É uma desferroada. Esse macacão eu utilizo quando eu tenho alguma visita, né, alguns colegas querem, alguns ex-alunos, ou pessoas mesmo, né, que compram por atacado comigo, querem ver onde é que é o apiário, como é que é mexer com a abelha. Então esse macacão antiferroado, você pode entrar no meio das abelhas no maior sistema defensivo delas possível, né, bem agitadas, bem nervosas, não passa ferroada. Tá? Tem de 600, tem de 800, muito bons. Tá? Eu tenho dois tipos de macacões, que é esse antiferroado, que é excelente, inclusive, é o que eu aconselho para pessoas que têm alergia, tá? Salvo aqueles momentos em que você pode, no carro ou no caminho de casa, ser ferroado por uma abelha por acidente. Por isso que eu faço uma ressalva para quem tem alergia muito alta, não trabalharem com abelha.
mas tendo um grau baixo, pode usar esse tipo de macacão que não tem problema. E tem um outro tipo também, que eu gosto muito, uma visão maravilhosa, e eu infelizmente não posso falar o nome deles porque eu não sou patrocinado por eles, né? Então não posso falar. Mas você vai, tá, nas lojas e eles vendem esses macacões. Então tem de 200, 220, 250 reais, tá? Eu numa média mais ou menos de 280 reais, tá? Um macacão razoável, tá? Bom. Um formão para apicultura, tá? Está em torno de 30 reais. Tem vários modelos, tá? Tem um modelo muito bom, só que os formões, eu mesmo faço o meu formão, tá? Numa oportunidade eu vou mostrar para vocês. O meu formão foi idealizado já, eu já venho melhorando ele ao longo desses quase 50 anos de apicultura e cheguei num ponto que é excelente, tá? Ele não fura os favos na colheita do mel, não fura as crias na revisão do ninho, é fácil de trabalhar e é muito bom. Então ele não custa nessa faixa mais ou menos, né? Então só aqui, tá? Nós tivemos aqui 190, né? Oito, 16, 19, 2 e 2, 4. 10 e 11, vai 1, 2, 3 e 1, 4. 419 reais mais ou menos, tá? E o que eu coloquei mais aqui? Ah, foi o alimentador, tá? Então veja, você vai gastar 419 mais ou menos, 450 reais, pode botar assim, porque tem frete nessas coisas, tem tudo, pode passar disso daí. Mas você tem kit com um fumigador muito bom, tá? Que vai dar em torno de 540 reais. Mas você pode ver nas promoções um kit completo, com isso aqui tudinho já, tá? Sem a caixa, tá? Fumigador, luva, macacão, formão, tudo, ainda tem ainda o... É só isso mesmo, é macacão, luva, a máscara, já está incluído no macacão, a formão, é só isso mesmo, tá? Então fica de 450 a 540 reais, isso sem contar com frete, tá? Aí você vai comprar os enxames. Agora, preste atenção, agora, um enxame está custando, para você comprar com a caixa já, tá? Com a caixa, tem apicultores por aí que vendem o enxame já na caixa, tá? Você faz um contato lá, procura ver onde é que tem na sua região e compra já o enxame com a caixa. Ele já vem na base mais ou menos de, dependendo, porque esse negócio de comprar com caixa, você precisa antes conhecer uma caixa racional dentro do padrão Langstroth, que é para você saber o que é uma caixa perfeita, uma caixa boa. Porque existem muitas pessoas fabricando caixa totalmente fora do padrão, mas dizem que é padrão porque ela é parecida, tá? E não é padrão. Por que não é padrão? Um alvado pequenininho, quando ela tem que ter no mínimo 10 centímetros de comprimento. O alvado, que eu vou mostrar para vocês o que é. Tá? Se recopiar isso daqui, eu posso apagar? Vou apagar. Então, só para vocês verem mais ou menos como funciona a coisa com relação à caixa. Porque para que você possa comprar uma caixa com abelha e pagar um preço justo, você precisa saber o que é, como é uma caixa padrão internacional, padrão Langstroth, tá? E precisa conhecer também um pouco da abelha, que é o que você está fazendo aqui agora, que você está fazendo, eu vou passar para vocês. Então olha só, uma caixa, imaginemos
não sou desenhista, mas uma caixa que seja isso daqui, ó. Tá? Depois eu vou passar as medidas para vocês, só para você ter uma noção. Eu não vou passar as medidas, não, eu vou trazer a caixa na próxima aula, aqui para a sala, a caixa com as medidas, tudo bonitinho para vocês. Tá? O quadro, o arame, tudo bonitinho. Mas para que você tenha uma noção agora, como é que é. Aqui a caixa normal, tá? Cavalete, né? Solo, cavalete. Isso daqui é que a gente chama de alvado. A gente chama assim até, no linguajar de apicultura, pista de pouso e lançamento. Por quê? Porque as abelhas quando vêm, elas pousam aqui. Porque quando eu der a morfologia das abelhas, você vai ver que a abelha ela tem asa dura, ela não tem aerodinâmica, ela não para no ar. Tá? Ela voa, ela fica assim. Pode observar em câmera lenta, vocês vejam na internet, né? Ela é na flor. Tá? Ela está na flor, a flor está aqui, e ela fica assim, ó. Ela quando para, ela pousa de uma vez. Tá? E quando ela sai rápido, sai direto. Então a abelha quando vem, e ela vindo carregada, ou seja, e ela sempre vem, com pólen nas patas traseiras, nas corbículas, com mel na vesícula melífera, ela vem pesada. Tá? Ou ela traz só mel, ou ela traz só pólen, normalmente, algumas vezes traz néctar e pólen, normalmente vem isso, tá? Então imagina o peso delas. Elas quando pousam aqui, elas juntam pé com cabeça, tá? Normalmente, não é sempre, às vezes elas entram direto na caixa, mas quando ela entra direto, vem logo as guardiãs vêm em cima para identificar que ela pertence àquela caixa através do feromônio que elas têm, que depois eu vou passar para vocês. Mas já vão familiarizando com esses termos, que quando eu falar, vocês já vão saber mais ou menos o que é. Então, quando elas chegam aqui, se isso daqui for pequeno, ela vem carregada, ela bate na testa da caixa aqui e cai no chão. Aqui geralmente tem um sapinho, tá? Geralmente tem um sapinho aí. Em consequência dessa pancada, aqui, ela já fica amortecida. Ela cai aqui no chão. O sapinho está aqui, faz só pegar. A gente encontra cada sapo bonito desse tamanho, gordinho aqui embaixo. Alimentado com néctar, com proteína das abelhas, meu amigo. Vai ficar gordo, bonito e gordo. Então veja só, esse alvado grande impede que essas abelhas carregadas caiam no chão. Tá certo? Elas vão bater aqui e caem na pista de pouso e decolagem, no alvado propriamente dito. Aí elas entram. É zero a caída de abelhas aqui no chão. Tá? É zero. Muito bem. Então isso aqui você precisa ver. Essa caixa padrão tem no mínimo 10, 8 no mínimo. Tá? Máximo 10. Entre 8 a 10 centímetros de alvado. Certo? Entenderam? Para quê? Para proteger as abelhas que chegam carregadas. E quando elas saem, elas andam por aqui, chega aqui, elas levantam voo. Esse aqui é muito importante, esse tamanho. Isso aqui é a caixa. Aí ela vem com 2 melgueiras, tá? 1, 2 melgueiras. Também vou trazer as melgueiras aqui na próxima aula, mostrar para vocês. Vocês precisam saber exatamente isso daqui. Os quadros tem que ser um tamanho também uniforme, um padrão, porque eu já encontro o quadro dessa largura. Encontro o quadro menor, porque ele tem que ficar aqui no máximo, no mínimo 2 centímetros. Quando ele está aqui na caixa, ele tem que ficar no mínimo 2 centímetros sem tocar no chão da colmeia, da caixa. Tá? Tem que ficar 2 centímetros. Tem quadro que encosta aqui. E ele tem que ficar
da tampa da caixa, até onde ele fica aqui, ele tem que ficar no máximo aqui 2 centímetros de distância, que é para a abelha percorrer esse espaço aqui dentro da caixa. Isso tudo eu vou mostrar para vocês na próxima aula, tá bom? Então vejam bem, isso é para vocês terem uma ideia de como você vai identificar uma caixa boa, para você poder pagar 400, 500 reais no enxame numa caixa. Porque já aconteceu comigo muitíssimas vezes, não foi uma nem duas, muitíssimas vezes. Professor, tem um enxame aqui, o senhor quer comprar? Que eu estou precisando? Eu vou lá. Primeiro eu vou ver se a rainha, se o enxame está bom. Porque não adianta você pagar 400, 500, 600 reais com uma caixa e uma melgueira, ou só a caixa, 400 reais, 300 reais. Um enxame velho, já com a rainha em final de carreira, que tem muita gente fazendo isso por aí. Muito cuidado quando forem comprar enxames, tá? Porque infelizmente as pessoas não são honestas para te vender enxame com rainha nova. Não, minhas rainhas são novas. Já estão trocando as rainhas, aí quando eles vão trocar a rainha, divide o enxame e vende a rainha velha e fica com a rainha nova, tá? Aí, professor, você pergunta, professor, como é que eu faço para identificar? Calma, na próxima aula, possivelmente já na próxima aula, tem que ver qual foi o tópico, já vou entrar nas abelhas mesmo. Próxima aula já são as abelhas, tá? Próxima aula já são as abelhas. Então vejam bem, é necessário você entender isso para que você possa fazer uma boa compra. Comprando só a caixa, você pode fazer isca com a caixa, tá? Colocar num local determinado. Eu vou explicar para vocês depois como é que funciona isso, tá? E deixar como isca. Os enxames, em época de florada, época de produção, as abelhas vão preencher aquele local onde elas estão, vai chegar um ponto que elas precisam enxamear. Eu vou falar sempre para vocês isso também, tá? Anotem, as abelhas vivem em função da preservação da espécie. Deu para entender? As abelhas vivem em função da preservação da espécie. Elas não vivem em função de produzir mel para você. O mel que elas produzem é dela, tá? É justamente esses 70% que fica aqui, no ninho. Aqui são os 30% nossos, tá? Então, 70% dela, porque elas vivem em função da preservação da espécie. E a enxameação é quando você vai pegar na caixa de isca, é justamente característica dessa preservação da espécie. Eu vou mostrar para vocês lá na frente como acontece isso. Vocês têm que saber. Muito bem. Aí você precisa saber de uma caixa boa, de um enxame forte, uma rainha nova. Você não vai identificar a idade dela, que é impossível, tá? Mas eu vou ensinar para vocês que pela postura da rainha você identifica uma rainha ainda em boa produção, ainda pode durar ainda pelo menos um ano. Porque as pessoas trocam com um ano a rainha. Eu não troco e vou mostrar para vocês por que eu não troco. Eu troco com 2 anos, tá? Só que com 1 ano e meio eu já faço a mudança, tá? Eu já faço a substituição. E quando ela fecundar e tudo, já vai atingir mais ou menos 3 meses, já vai completar 1 ano e 8 meses. Então nessa faixa, entre 1 e 8 meses, 2 anos, eu troco as minhas rainhas todas. Sempre tenho boa produção por causa disso. Muito bem. Então, um enxame, para você comprar, você vai pagar 300, 400 reais numa caixa, mas identificar um enxame bom. Então, esse é o custo. Como essa caixa, a telha pode cair um galho em cima, quebra e tal, isso é normal, pode acontecer. Mas tem telha aí de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas, com aquele preço ali, mais ou menos 600 reais, 500 e pouco, 600 reais, você começa com um enxame. Como você precisa comprar 5 caixas, tá? Você já vai ter uma caixa dessa multiplicado por 5.
Foi que eu fiz as contas aí, deu mais ou menos R$ 600, 600 e pouco. Aí olha só, esse material, as outras coisas, esse material é o que você precisa agora. Centrífuga, mesa desoperculadora, baldes, os tambores de decantação, as peneiras, são coisas que você vai comprar lá para frente. Tá? No momento, é uma caixa com abelha, luva, bota de preferência branca, tá? A abelha não gosta muito da cor escura, se o preto, o marrom é muito escuro, ela não aceita, irrita as abelhas. Então, luva, bota, macacão, fumigador, isso você precisa de imediato, para você começar a sua produção. Vamos imaginar que nisso tudo aí, tá? Você gastou R$ 1.500. Preste atenção, R$ 1.500. Com um ano você tira essa despesa. No máximo 2 anos. Mas com um ano você já tira essa despesa aqui e com lucro. Por que eu digo isso? Porque, se lembra que eu falei para vocês a respeito da florada da região, da quantidade de colmeias que você pode ter numa região, da produção de uma colmeia? Não, então a produção é o seguinte: uma caixa forte, ela vai produzir para mim uma florada boa, numa região de bastante oferta de alimento, ela vai produzir para mim por baixo 50 quilos por ano, tá? Por ano. Eu vou começar uma caixa, 2 caixas, com 6 meses mais ou menos, eu vou estar com 5 caixas. Com um ano eu já vou estar com 10 caixas. 10 caixas, tá? Com um ano. 10 caixas. Cada caixa dessa, em média, me dando 50 quilos, quantos quilos de mel eu vou produzir? Quantos? 500? 500 quilos. 500 quilos. Na minha região, tá? Na minha região aqui, eu já falei para vocês, eu estou vendendo por atacado a R$ 17,00 o quilo. No comércio, né, no varejo, eu vendo, por ser produtor, eu vendo mais barato, eu vendo a R$ 45,00 o litro, que aqui se trabalha muito com isso, né, que agora estou trabalhando mais com vidro de boca larga, que é o que a gente usa mais no sul e sudeste, é vidro de boca larga. Eu estou implantando isso aqui na região norte, tá? Começando aqui pela minha região, que é muito melhor, porque o mel, quando cristaliza, vou mostrar isso para vocês depois, você não precisa estar aquecendo em banho-maria, tira por aqui, essa é a boca larga, você tira a tampa e por ali você retira. Não precisa botar em banho-maria para ele voltar ao estado natural, isso depois eu explico. Mas tem gente vendendo a R$ 60,00 o litro, tá? Eu vendo a 45, 50. Vamos botar R$ 50,00. Aqui vai dar 2.500, não é isso? A R$ 50,00 por ano. Você gastou 1.500, você ganhou de lucro R$ 500. Esse 1.500 já está a sua ida para lá, volta, tá? Então você já começa a ter lucro no primeiro ano. Trabalhando quanto? O tempo que você vai gastar é pouco. Uma vez por semana, 4 vezes por mês. Você vai sair de manhã, vai voltar, vai almoçar em casa, dependendo do local. Eu, por exemplo, meu apiário é longe, são 75 quilômetros daqui até meu apiário. Eu levo um lanche e venho almoçar em casa, em revisões. Tá? Na época da colheita fica até mais tarde. Tá? Eu quero chegar aqui à noite,
mas de tardezinho, então eu fico o dia todo, levo o almoço. Mas eu já vou ter isso daqui. Fatalmente, com um ano, você vai estar com mais de 10 caixas. E eu vou mostrar para vocês que não é possível, que é possível você estar um ano com o dobro isso daqui, com 20 caixas. Tá? 20 caixas. Vai me dar 1 tonelada de mel, que vai me dar aqui quase 5 mil reais no primeiro ano. No primeiro ano. Aí é que você vai começar a investir em centrífuga, mesa desoperculadora. Só que você não precisa comprar uma mesa grande, que você está começando, uma centrífuga elétrica, tá? Você compra uma centrífuga manual. R$2.000, R$3.000. Compra pela internet, vai pagando isso devagar, tá? Mesa desoperculadora de 80 centímetros, 1 metro e pouco, pequena, sua produção é pouca. Tem, inclusive você entra aí no Marketplace, você compra isso daí usado, tá? Compra usada, sai mais barato. Ao longo do seu trabalho, você vai capitalizando, lá na frente, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, você vende aquela com uma centrífuga elétrica, com uma mesa desoperculadora maior, tá? E vai ficar com ela tempo, tá? Com 100 caixas, minha centrífuga dá 44 quadros. Tá muito bom, tá? Minha mesa tem 2 metros e pouco de comprimento, muito boa também. Então, é o início, isso à medida que você vai aumentando a quantidade de caixa, você vai aumentando a sua experiência, tá? Nunca esqueça de, durante o período de visitas, você já começa a raciocinar em cima da atividade e aprendendo os segredos que tem ali, tem aqui, tem acolá. Eu vou passar para vocês o máximo possível para que vocês possam desenvolver uma boa apicultura. Mas é necessário que você também comece a fazer a sua própria pesquisa, as suas próprias análises, para ver se está trabalhando certo, se não está. O professor Lindomar falou isso, deixa eu ver se funciona bem assim. Porque muitas vezes eu digo para você um caminho, uma base, mas você naquela base vai desenvolver um outro caminho paralelo, que vai dar no mesmo. Eu fiz durante esses anos todos de apicultura, tudo que meus professores me ensinaram, eu testifiquei e tentei fazer coisas melhorar. Foi o caso do formão, o caso do suporte, para a gente fazer revisão, para fazer divisão de caixas, trabalhar dentro do apiário, tá? Eu carregava na cabeça, tá? Depois eu passei a carregar numa padiola, eu e uma pessoa, são 2 pessoas, é muito importante, já falei para vocês, bom são 2 pessoas, bom, ótimo são 4, mas bom são 2 pessoas, 3 pessoas, tá bem também, tá bom, 4 pessoas, excelente, tá? Para trabalhar com apicultura. Então, sempre 2 pessoas, é muito importante isso, tá? Então, trabalhei com padiola, aí fui crescendo, aí um carrinho de mão, tá? Hoje eu tenho um carrinho de 4 rodas, que eu desenhei, mandei fazer do meu jeito, para comportar as caixas que eu queria carregar, as melgueiras que eu queria carregar, junto com o meu material, dentro do apiário, sem fazer barulho, sem fazer esforço muito forte, muito grande, tá? E agora eu abdiquei dele e fiz um outro menor, tá? Que eu já estou cansado, né, de trabalhar com esse negócio. Já fica muito pesado para mim, entendeu? Por isso tudo que agora eu boto rodinha, para estar puxando para lá e para cá. Então vejam bem, tem um carrinho menor que me satisfaz. Para eu botar em cima do carro, ele é bem mais leve,
tá? Eu boto no carro, levo lá, a gente tira, eu tenho sempre 3 pessoas comigo, lá a gente tira, coloca sem muito esforço. E a carroceria do meu carro, o carro é grande, mas a carroceria é pequena, então eu tive que fazer um carro menor, porque não cabia dentro do carro, tá? Apesar de ser um carro grande, é uma Hilux, mas a carroceria é pequena, tá bom? Então vejam bem, é importante vocês observarem isso daqui, para que vocês possam iniciar na apicultura racionalmente, não se deixando enganar. Não, eu tenho uma caixa aqui que é padrão. Você chega lá, não tem nada a ver. Tá? Ela só tem o formato. Na realidade, ela é totalmente fora de padrão. Por que ela é fora de padrão? Porque o reverendo Langstroth, ele desenvolveu observando o espaço abelha. E nós temos aqui, no Brasil, uma fábrica, que eu já trabalho com ela há mais de 40 anos, também não posso falar o nome porque eu não sou patrocinado por ela, onde esse moço que desenvolveu esse material, ele observava isso também, tá? Ele se valeu das medidas do reverendo Langstroth e fabricou as caixas dele exatamente dentro daquelas medidas. O que acontece quando você obedece esse tipo essas medidas? As abelhas circulam melhor dentro da colmeia. A ventilação da colmeia, o ar circulando dentro da colmeia, flui melhor. Tá? Consequentemente, a produção vai aumentar. Tá? Aquilo que eu falei para vocês anteriormente. A sua produção vai depender do seu trabalho, do seu manejo. Eu vou passar para você o manejo correto, mas vocês podem melhorar. Que é aquilo que eu falei, ninguém é dono da verdade, só Deus conhece tudo, sabe de tudo. Nós somos eternos aprendizes. Tá? Eu me considero um embrião de apicultor. Tem gente aí muito maior do que eu na apicultura. Eu estou engatinhando aí, mesmo com 50 anos de apicultura, tem muitas coisas que eu desconheço, eu vou buscar, porque até hoje eu estudo apicultura. Tá? Então vejam bem, para você iniciar na apicultura, você precisa ter esse conhecimento, tá? Associado ao local, que você não precisa comprar um sítio, tá? Você não precisa comprar um sítio. Ah, eu vou comprar um sítio por 100 mil, 50 mil, 30 mil. Não precisa. Eu trabalhei no Rio, morei lá 50 anos, 50 e poucos anos eu morei no Rio, fui criado lá, sou paraense, mas fui criado lá no Rio de Janeiro, onde eu iniciei a apicultura. Eu tive o meu primeiro apiário, eu arrendei um sítio de 1.700 metros quadrados. Era uma tripinha, ele começava com 5 metros na beira do mangue e terminava com 25 metros lá. E tinha 50 metros, mais ou menos. Ele isolado, na beira do manguezal, quando enchia, passava perto das caixas ali, mas eu coloquei numa altura que não tinha problema. Ali iniciei. Desenvolvi a apicultura, aprendi muitas coisas ali. Depois eu fui, então, aumentando as minhas caixas. Aí eu não podia comprar sítios grandes. Me associei com um amigo meu, que Deus já levou ele, tá? E a gente começou a fazer migração, onde eu me especializei também em apicultura migratória. Eu vou passar essa informação para vocês depois, porque vocês precisam saber, se vai fazer migração, você precisa saber tela excluidora, espuma na boca do ovado, fechamento da caixa, carregamento do carro, tudo isso eu vou passar para vocês. Tá? Então, nessa migração, eu ia lá nas fazendas, nos sítios, conversava com os donos, com os gerentes, né, os proprietários, donos de pomares, né, por exemplo, em Palmital, né, região de Itaboraí, que é a terra da laranja, no Rio de Janeiro. Então, ali a gente fazia um contrato verbal, um acordo de cavalheiro, onde eu polinizava o laranjal dele. Tá? E quando eram locais, em fazendas que eram riquíssimos em essa peixe, erva canudo,
Então eu chegava ali, conversava com os proprietários e pedia que ele me deixasse, me permitisse colocar minhas caixas de abelha num local 200, 300 metros, 400 metros longe da fazenda dele, da sede, bem lá distante, no finalzinho. Tá? Muitos deles tinham até criação de gado. Então tem casos que eu vou contar para você aqui na criação do gado, como proceder, porque tive muita resistência, não, porque vai machucar, vai furar a teta da minha vaca, não sei o quê. Eu digo, tenho que cercar. Eu falei, não cerca, mas depois eu conto essa história para vocês, que é para vocês saberem como funciona isso. Então eu botava lá e migrava, né? A cada 3 meses, porque a florada geralmente ela vai de 2 a 3 meses, eu ia para um canto diferente, florada de eucalipto, florada de açapeixe, florada de camará, florada de camará de lixa, florada de erva canudo, cipó-uva, e assim ia, tá? Laranjal, essas coisas. E nunca comprei. Pedia permissão e na colheita eu dava sempre uma coisa lá para o dono da fazenda, para os gerentes lá, para os administradores. Um pouco de mel para ele lá, 5 litros, 10 litros, é excelente. Então, você montava aquela parceria. Você pode fazer a mesma coisa. Mesmo aqui na região norte, que a apicultura é fixa, você pode conversar com o dono de um sítio grande, entendeu? E colocar lá no finalzinho, aí você faz a estrada para lá, o ramalzinho para você ir com o seu carro e tal, essas coisas todas. Então, vejam bem, não precisa você ter comprado o sítio. Você faz um acordo com as pessoas, faz um contratozinho verbal e bota lá. Deu para entender mais ou menos aqui como é que funciona a coisa? Muito bem. Na próxima aula, a gente vai entrar nas caixas de isca, porque você já vai começar a povoar. Tá? Eu vou entrar na abelha, o que é uma rainha, o que é um zangão, o que é uma abelha operária, ciclo de vida delas, ovoposição das rainhas e caixa de isca. Então eu vou entrar já nesse detalhe, já estamos entrando na apicultura propriamente dita. Você precisava saber aquela parte que eu dei, que era aquele falatório, tá? Aquela teoria, para que vocês reúnam esse material, para quando a gente chegar na apicultura propriamente dita, você vai usar isso tudo. E tudo que eu falar aqui, anotem, tá? Anotem. Por quê? Porque nós vamos usar lá na frente. Quando eu falar em espaço abelha aqui, para mostrar na caixa, você vai ver o que é, vai usar lá na frente. Quando eu mostrar a ovoposição, você vai saber que você precisa identificar uma rainha boa, tá? Tanto a que você compra como a que você pega na caixa de isca. Geralmente a que vem da caixa de isca não é uma rainha nova. 99,9% são rainhas já em final de carreira. Dependendo de onde ela esteja, eu vou mostrar para vocês. Então, tem o período de quarentena, quando você compra, e quando você pega também, você tem que observar. Eu vou mostrar para vocês depois uma ficha de controle, para que vocês possam ter a vida da rainha, a vida daquele enxame, mais ou menos você predeterminar a idade da rainha, tá? A produção dela, e pela produção você vai ver se ela é boa, se não é, se ela é nova, se não é. Você vai observar a genética dela, tá? Que é o grau de defesa dela, que o pessoal chama de agressividade. Uma coisa muito importante, eu falo isso para vocês, eu estive agora na inauguração do nosso, aqui da minha cidade, do apiário municipal, tá? Aqui em Castanhal. Uma iniciativa maravilhosa, tá? Muito boa, e nessa inauguração algumas coisas foram faladas. E eu sempre observo isso quando as pessoas estão falando sobre apicultura com relação à agressividade da abelha. Ela não é agressiva, ela é defensiva. Por isso que a abelha não ataca, ela defende. Onde eu quero chegar é isso. Mas, não, porque houve um ataque de abelha em tal lugar. Não, porque houve um ataque. Não é isso. Entendam, não é isso. A abelha não ataca ninguém, ela defende. Ela defende seu habitat. O seu habitat natural, ela defende, porque ela vive em função da preservação da espécie. Se ela não defender a família dela, a espécie vai... Para ela só existe ela. Tá? Então ela vive em função disso. A espécie
Aquele enxame, esse enxame que está aqui nessa caixa, sabe, né, que identifica mais ou menos que tem caixas próximas, mas ela sabe que se ela morrer, todo o sistema vai embora. Então ela defende isso daqui, como se só existisse ela. Tá? Então ela defende seu habitat. Ela não ataca ninguém. Você pode estar aqui, passa para lá, passa para cá. Eu tive enxames no fundo da minha casa, vai ter 8 enxames aqui no meu quintal, que entraram, foi ficando, eu estava sem carro para levar para o sítio, lá para o apiário, estava na oficina, no carro, fiquei 8 dias lá, junto com as galinhas, para lá e para cá. O que não pode é bater na caixa. Não pode capinar em volta da caixa, sem usar fumaça. Né? Isso tudo a gente vai ver lá na frente. Você não pode roçar, você não pode cavar. Então, qualquer barulho que você fizer, aonde a abelha está localizada, é sabido que o som se propaga no sólido. Então, o som que você faz aqui agora, assim, chega 2 vezes mais forte ali na frente, porque o solo vai recebendo esse impacto, essa energia e vai multiplicando. Então, para ela, é um predador que está chegando. Então, ela se prepara logo para defender a caixa. Quando você passa por perto, ela diz, é esse cara aí que é o predador, ele vem acabar com a gente, vamos lá. Aí ela vem. Ela está atacando? Não, ela está se defendendo. Porque se você não faz o barulho, ela não faria isso. Então, quando eu faço algumas palestras para crianças em algumas escolas, né, eu explico sempre isso. Tem um enxame? Não joga pedra. Chama uma pessoa adulta, mostra onde é que está, chama o corpo de bombeiros, chama uma associação de apicultores, nós temos a nossa associação aqui, fazer esse resgate, tá? A gente chama de resgate, eu falo captura e resgate, porque você está resgatando de lá, está capturando, você está tirando do local. Nós temos agora o nosso apiário, né, o apiário municipal, onde ali a gente vai e falar para eles, eles vão lá e vão capturar esse enxame, vão resgatar esse enxame. Então é assim, a abelha não ataca, ela defende. Então nós vamos trabalhar em cima desse grau de agressividade, entre aspas, tá? Abelhas mais e menos defensivas. As mais defensivas, porque tem genética diferente, porque nossas abelhas são consequência de um cruzamento da africana, Andansone, com a melífera melífera, tá? Ou a caucasiana, que tinha na época aqui. Aí vem essa abelha. Como a genética ela passa, né, vai sendo transmitida, né, do macho, tem umas que são mais defensivas do que outras. Essas mais defensivas geralmente são mais produtivas, tá? São mais produtivas. Mas a gente trabalha no meio termo. Tem uma abelha altamente defensiva, você sacrifica aquela rainha, na próxima vez, né, substitui por uma rainha menos defensiva, que é justamente aquela colmeia do lado, que vai produzir zangão, que vai trazer essa genética, que vai fecundar essa princesa dessa daqui. Então, isso eu vou mostrar para vocês também, quando fizer, substituição de rainha. Perfeito? Deu para entender tudo direitinho isso aqui? Tá? Então, guardem isso, guardem esse material, escrevam, botem o vídeo várias vezes, tá? Para que vocês possam pegar essa teoria, porque vai ser muito importante daqui para frente, porque nós vamos estar sempre voltando aqui e voltando lá, pegando um aqui, pegando outro ali, vamos fechando. Não esquecendo de dar aquele like, né, aquele joinha, de compartilhar, de comentar. Eu já recebi alguns comentários, tá? Já respondi e eu tenho o maior prazer em responder para vocês as dúvidas, que daqui para frente vão surgir dúvidas. Até então não, era só material didático, para que vocês possam ter uma base teórica. Daqui para frente vai ser na base da prática. Eu vou trazer a colmeia para cá, a caixa para a gente começar a observar. Perfeito? Muito obrigado, que Deus te abençoe, que dê um momento excelente para vocês.